Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão do historiador. E para isso conversaremos com a Carla Reis Long, que é graduada e licenciada em História pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em História Social pela USP e atualmente, além de professora, é coordenadora do curso de História da PUC de São Paulo. E o Maurício Cardoso, que é formado em História pela USP, é mestre e doutor em História Social sobre as relações entre cinema e história. É professor e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Eu agradeço a participação de vocês. E poderíamos começar com um caso a respeito da profissão. Posso começar? Por favor. Eu comecei a dar aula muito cedo. Eu estava no segundo ano de faculdade. Na época, havia muita falta de professores. Eu fui dar aula numa escola pública à noite. E havia uma perspectiva de você trabalhar compartilhando um pouco o programa do curso e, enfim, o que você faria. E aí eu lembro que eu, de maneira muito equivocada, perguntei aos alunos o que eles queriam estudar em História. Fiz algumas atividades e a classe queria estudar sexo, sexualidade. E aí eu me pus a fazer um programa, enfim, que tentava pensar esse assunto. Me frustrei longamente, porque eles não queriam estudar sexo na Idade Média, na história, nada. Eles queriam, na verdade, falar sobre o assunto. E como eu abri de uma maneira tão sem planejamento e sem uma coordenação minha como professor, eles falaram aquilo que veio à cabeça. E aí, na turma, aí eu percebi que eu tinha feito um equívoco. No ano seguinte, eu fiz o equívoco ao contrário. Falei, não, eu vou definir o tema e vou dizer o que eles precisam estudar. Eram alunos da noite que trabalhavam e eu defini que o tema era Mundo do Trabalho. Era o quê? Mundo do Trabalho. Então, comecei a discutir com eles o trabalho na história. Aí, passou uns 3 meses, veio o grupo mais assíduo, assim, que mais assistia a aula. Tá? Falei, professor, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esse assunto. A gente trabalha o dia inteiro e chega aqui, o senhor fica falando de trabalho. Você está acabando com a gente. Vamos pegar o seu caso, vamos perguntar. O trabalho do historiador é dar aula? O trabalho do historiador é também dar aula, né? Ele pode atuar em vários âmbitos, em várias áreas diferentes, mas, no geral, é mais reconhecido como dar aula, né? Tanto que nós temos o curso de História Licenciatura, que quem opta, no geral, opta porque quer a docência, né? Então, para você dar aula no ensino básico, fundamental e médio, você precisa do curso de licenciatura. Então, esse é um eixo, mas não é o único eixo. Então, a gente pode começar a falar daí de diferentes possibilidades de trabalho que vêm da vertente da pesquisa, né, da formação do historiador como pesquisador, que é o eixo central do outro curso de História Bacharelado, né? O aluno que faz o bacharelado, ele não pretende, provavelmente, dar aula no ensino básico, mas pode depois a docência superior, isso ele pode, mas ele tem o intuito de trabalhar com pesquisa. E aí a gente pode entrar numa série de possibilidades. Vamos falar sobre elas? Vamos falar sobre elas. Sim. Só uma diferença na organização do curso da USP em relação à PUC, é que na USP é uma entrada só, você não tem licenciatura e bacharelado separados, você entra com um único vestibular e faz o curso de bacharelado, e tem a opção de fazer as disciplinas para a licenciatura, ou seja, disciplinas que colaboram para a tua formação como professor. E habilitam legalmente também, né? Sim. E habilitam legalmente também. Te habilitam legalmente para ser professor ao longo do curso. Então, você pode escolher, a partir do segundo, terceiro ano, se você vai ter as duas graduações. É interessante esclarecer isso. Na PUC nós tínhamos, até a entrada em 2011, essa mesma estrutura. Você tinha uma única entrada e você tinha a formação conjunta. A partir de 2012, nós tivemos a separação dos cursos licenciatura e bacharelado. Então, são entradas distintas e diplomações distintas. E a partir de 2014 ganham especificidades mesmo, né? Então, ou você está optando em fazer licenciatura ou você está optando em fazer bacharelado, mas nada impede, depois que você
terminou e colou grau, de você complementar. Então, essa possibilidade tal qual na USP existe, mas você termina primeiro uma das escolhas, um dos cursos, e você pode complementar outra e daí ter a dupla certificação. Né? Quer dizer, a entrada pelo vestibular é separada. Você opta em bacharelado ou licenciatura. Exatamente. E ser licenciado pode completar o bacharelado. E vice-versa. Pesquisa. É uma pesquisa sempre acadêmica que o historiador faz? Olha, Quer dizer, acadêmica, vamos falar, dentro de um curso de pós-graduação, dentro de departamentos, como professores universitários? Eu diria assim, não sei como você pensa, Maurício. O curso de História da PUC, ele é pensado sempre na articulação completa entre ensino e pesquisa. Então, mesmo o curso de licenciatura, você diz, estou me formando para ser um docente, para trabalhar no magistério, ele está o tempo todo constituindo o seu aprendizado como historiador na relação com a pesquisa. Então, assim, é inconcebível dentro do nosso curso pensar um aprendizado, uma discussão histórica e historiográfica que não passe pela discussão de pesquisa, porque essa é a formação do historiador. Para dar aula, você precisa ser pesquisador, você precisa saber lidar com documentação, você precisa saber desmontar os discursos presentes na constituição do documento, do contexto, etc. Né? Então, não há essa distinção posta dessa forma. Mas há, vamos dizer, no nosso curso, uma carga distinta para essa modalidade, vamos chamar pesquisa. Então, para se ter uma ideia, no curso de licenciatura, você tem, sim, disciplina, primeiro, né, todas as aulas, como eu falei, se articulação, ensino e pesquisa está posta o tempo todo, qualquer aula, qualquer disciplina pressupõe essa articulação. Então, isso está acontecendo. Para além disso, você tem uma disciplina específica de pesquisa em licenciatura. Por quê? Porque esse formando, ele também vai fazer um TCC, ele também faz um exercício de pesquisa e também vai atuar como pesquisador. Trabalho de conclusão de curso. Isso. Então, ele também tem, fora a disciplina de pesquisa, as disciplinas de orientação de trabalho de conclusão de curso, né, que é de OTCC. Em bacharelado, o que acontece é que, para além disso, você tem uma sobrecarga, vamos dizer, da disciplina de pesquisa ao longo do curso. Então, você tem 4 disciplinas de pesquisas mais as de OTCC, porque é o que vai caracterizar muito essa formação. Então, isso falando da formação. Agora, podemos começar a falar na prática. Não sei se você quer falar primeiro ainda do curso. Não, podemos falar da prática. Olha, eu fui pensando para tentar tornar didático, né, o que pode ser esse trabalho desse historiador em pesquisa, e eu fui separando um pouco didaticamente mesmo. Então, eu vejo assim, por exemplo, uma área de atuação que, de certo modo, é a mais conhecida, né, a mais, quando você pensa, o pesquisador, fora a pesquisa acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado e depois ir para a docência acadêmica, ele pode trabalhar com pesquisa meio ligado à arquivologia, né, aos arquivos, ao trabalho com arquivos. Então, o historiador tem um campo grande em museus, arquivos, centros de documentação, centros de cultura. Nesses locais, eu vejo diferentes possibilidades também de atuação dele. Então, ele pode, desde ser aquele que, vamos dizer, está por trás da cena. Então, por exemplo, no Arquivo Público do Estado, ele não aparece para o público, mas ele é aquele que cuida da documentação. Então, tem todo um trabalho de limpeza de documentos, de cuidado com esses documentos e de arquivamento e de lógicas de arquivamento que o historiador está preparado para trabalhar. Ou ele pode trabalhar à frente mesmo, atendendo esse público. Eu acho que um historiador está preparado para ajudar esse pesquisador, seja individual, seja de escolas, né? Porque também tem o trabalho recebendo escolas, para conhecer, para fazer pesquisa e para o reconhecimento, que o historiador está preparado. Então, assim, isso já é um campo grande. Eu estou falando, se você quiser interferir. A história só estuda política e economia ou tem outras histórias a serem contadas? Nós costumamos dizer que o historiador é muito
é muito imperialista na sua pesquisa. A gente estuda basicamente toda a experiência humana. E a história, também costumamos dizer isso, ela começa hoje, né? Assim, tudo que aconteceu até ontem pode ser objeto de pesquisa do historiador. Então, tem historiadores que estudam os sumérios, civilizações que existiram há 3, 4 mil anos, e historiadores que estudam, por exemplo, o governo Lula, né? E historiadores que trabalham com temas ligados, por exemplo, às práticas culturais, ligados à maneira como a gente representa o mundo. Então, eu, por exemplo, estudo cinema, tenho historiadores que estudam teatro e historiadores que trabalham com temas, digamos, mais clássicos, como a história política, a história econômica. Acho que isso é bastante diverso no nosso campo de investigação. No meu tempo de estudante, nós tínhamos História Geral, História do Brasil, e eram os grandes eventos, né? Eu acho que a partir de algumas publicações que ficaram populares, como História da Vida Privada, a História do Cotidiano, quer dizer, são livrões, né, que pegam isso, a História do Cotidiano começou a ser valorizada, não é? Não sei se é esse o nome que a gente pode dar. Sim, começou a ser valorizado, inclusive na história ensinada, ou seja, na história que a gente ensina para o ensino fundamental e médio, começou a ser valorizado, digamos, a história do homem comum, a história das pessoas comuns ou das práticas culturais mais generalizadas. Então, nisso entrou uma história do cotidiano, quer dizer, como é que as pessoas viviam, por exemplo, na Grécia, como é que era a vida na Idade Média. A cultura, como se alimentavam, que comida, que diversão, é isso? Exato. E saiu de cena, digamos, ainda que exista e seja importante, mas saiu do foco principal essa história mais política, que ficava, enfim, narrando como é que os estados foram organizados, como é que os grandes líderes foram responsáveis, ou né, a gente entendia que eles tinham sido responsáveis pelas transformações da história, né? Eu queria só acrescentar o que a Carla falou da profissão do historiador, porque tem várias coisas. Tem várias coisas, e eu queria fazer um pouco a parte mais eclética, assim, da área não muito formalizada do trabalho do historiador, um pouco pela experiência que eu tive e dos meus alunos. Porque como a formação do historiador, ela é uma formação teórica muito boa, sim, muito consistente, porque se exige muita leitura, se exige muita reflexão, ela abre para a gente um campo de trabalho muito, muito interessante hoje, com produção de conhecimento para a sociedade. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que trabalham com produção de conteúdo para a internet. Trabalham em sites, trabalham em empresas que produzem conteúdos para a internet e vivem um pouco dessa produção. Eu tenho alunos que trabalham com editoras, então, tanto para os materiais didáticos quanto para editoras de livros em geral, por conta da nossa carga de leitura, por conta do contato que a gente tem com o livro. Então, o curso não forma para você ir para uma editora, mas ele te permite oferecer o seu trabalho para editoras. Tenho alunos trabalhando com... Livros didáticos que iam editar livros de história. Livros didáticos, mas também tem alunos trabalhando em editoras de livros de ficção. De ficção, por exemplo. Para didático. E isso é um comentário disso dos livros didáticos. Às vezes fazendo parte de uma equipe que está organizando um livro didático, mas é muito comum livros didáticos já existentes que sofrem revisão de conteúdo, seja conceitual, teórico, revisão de conteúdo que tente acrescentar, por exemplo, pesquisa iconográfica ou que traga a parte didática, então uma metodologia de ensino. Então é muito comum hoje, né, editoras que chamam às vezes como freelance ou contratados esses pesquisadores para reescrever ou revisar. Fica um pouco uma função de um revisor, né, muitas vezes, mas que não é esse de linguística, né, de português. A gente interrompeu. Não, centros culturais, por exemplo, tem muitos alunos que já foram trabalhar em centros culturais, nesses setores educativos dos centros culturais, então alunos trabalhando no Itaú Cultural, trabalhando no Centro Cultural lá o Vergueiro, no CCBB, no Centro Cultural do Banco do Brasil, porque também permite pensar um pouco essa relação entre o homem e a cultura e das práticas culturais, né? Mas fazendo o quê? Sendo guia ou elaborando projetos de exposições, então, ou tudo isso? As duas coisas, organizando os acervos desses centros culturais. O Itaú Cultural, por exemplo, tem um acervo grande, tem uma enciclopédia digital que também precisa de produção de conteúdo, então uma enciclopédia sobre artes plásticas, sobre cinema, sobre teatro.
E tem muitos alunos que, às vezes, saem da faculdade e vão trabalhar nesses centros culturais. Porque eu acho que a profissão, ela, depois que a gente entra nela, ela te permite fazer muito mais coisa do que, em geral, pessoas imaginam. Se né? imagina que vai dar aula, não? Né? Essas perguntas são comuns, quer dizer, gosto de história, mas não quero ser professor. Então, tem um enorme campo. Nessa linha que o Maurício está falando, às vezes a gente não imagina, mas mesmo como funcionário público, né, a partir de concursos públicos, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, ele tem um centro de documentação, você tem uma contratação de pesquisadores, a Assembleia Legislativa a mesma coisa. Então, isso a gente vê numa série de outros âmbitos, né? Mas isso, por exemplo, para contratos públicos. Uma outra coisa que é interessante, que hoje imagino que vai aumentar um pouco também essa incidência de pesquisadores nessas áreas de acervos e de centros de documentação e também públicos, então seguindo nessa linha, são, em função, por exemplo, em 2011, não sei se todos sabem, foi publicada a Lei de Acesso à Informação, né? Então, os órgãos públicos passam a ser obrigados a disponibilizar informações que sejam solicitadas por pessoas físicas, inclusive. E passa a haver a necessidade de você ter uma organização desse centro, um centro de informação, uma organização dessas informações e uma disponibilidade para elas. É um outro campo também que se cria, que às vezes a gente não tem a dimensão. E daí são órgãos públicos, né? Porque todos eles são obrigados a disponibilizar. Voltando ao que o Maurício falou dos acervos, é interessante também empresas privadas que têm interesse em contratar pesquisadores para, primeiro, organização do seu acervo e para uma função memorial, né, não só de organizar o acervo, mas muitas vezes escrever a história dessas empresas. Isso é muito comum em empresas do interior. E também. Hoje existem consultorias, empresas, pequenas empresas de pessoas que oferecem serviços às grandes indústrias ou às grandes empresas, não é? Exato. E inclusive de pessoas físicas. É interessante, eu tenho um aluno agora, graduando ainda e preparando o projeto de mestrado, e ele está pesquisando um escritor dos anos carioca, dos anos 50, 60, escritor esse que foi perdendo a visibilidade, e ele até estava curioso por causa disso. Por que ele, até que era tão renomado, foi sumindo, vamos dizer assim. E quando ele entrou em contato com a família no Rio, a família não só falou, não, a gente abre toda a documentação para você, e você não quer vir organizar, você não faria o trabalho de organizar todo esse fundo, né, documental, e escreveria um livro sobre ele, quer dizer, para ir bem nessa linha que você está falando, como tem várias possibilidades que às vezes a gente não tem a dimensão, né? Sim. Eu vi que os dois aparecem na apresentação como pós-graduados em História Social. Existe outra história que não seja social? O curso da PUC de pós-graduação, ele tem essa denominação, História Social, mas o da USP tem duas frentes, né? Porque tem a História Econômica também. É uma grande divisão, na verdade, quase que de grandes áreas de interesse. Então tem História Social e a História Econômica. Mas a tua pergunta faz sentido, porque toda história, no fundo, é social. É que alguns historiadores se especializam mais em métodos, em concepções que estão ligadas a estudar a economia. Por isso, porque essa separação. Existe a história natural, que não é objeto do curso de história, não é? Biologia, os museus que vão pegar, né? Sim, sim. Né? Eu vi também no seu currículo que você junta história e cinema, né? Como é que é isso? Que história é essa? Na verdade... Não é essa do roteiro, pelo que eu entendi, ou é? Não, na verdade é estudar o cinema como um objeto da cultura produzido historicamente. É isso. Eu estudei no mestrado e no doutorado, eu estudei cinema brasileiro. Estudei o cinema dos anos 60 e a minha preocupação era entender como é que aquelas obras de arte, né, como é que aquelas obras cinematográficas foram feitas, como é que elas estão marcadas por um tempo
e pela experiência de quem as produziu, quer dizer, dos seus diretores e, digamos, dos projetos ideológicos, das ideias que alimentaram um pouco a produção de filmes. E tem historiadores que trabalham com coisas semelhantes, na literatura, no teatro, nas artes plásticas, tentando... Porque o ponto de partida é que toda ação humana é uma ação possível de ser estudada, né? E ela é marca da relação pessoal que você tem com o mundo, mas ela também é marca do seu tempo. Então o historiador tenta um pouco fazer esse cruzamento de como é que entre a subjetividade de um criador de arte, entre a subjetividade de um criador de arte e a experiência que ele muitas vezes não tem tanta consciência assim, mas que ele vive ali, né, mergulhado naquela experiência histórica. Como é que vocês, historiadores da academia, veem a popularização da história por estes autores que apresentam a história ficcionada, a relação da ficção com a história, né? Como é que vocês veem isto, né? Esses livros importantes, 1808, né, e outros. O que eu tento fazer no curso, sempre com os meus alunos, é tentar ponderar sobre os contextos históricos, dentro sempre de visões historiográficas. Quer dizer, a visão historiográfica, ela é o quê? Quer dizer, determinados momentos elas têm influências de ideias, influências de pensamento, mas influências também de métodos e lógicas de pesquisa que muitas vezes vão modificando como você olha o objeto, como você pensa o objeto, e isso demarca muitos resultados que você vai ter, né? E o trato que você faz à fonte. Então, esse tipo de obra, muitas vezes até eu incorporo no meu curso, mas sempre com o intuito de, não importa se é X, Y, Z, ou se ele tem formação em história ou não, muitas vezes são jornalistas, quer dizer, não é essa a questão. A questão é que abordagem é feito aquele objeto, como ele pensa os documentos, como esses documentos eles são explorados, né? E como é esclarecido para o leitor de que fontes você está partindo, porque às vezes um risco que em algumas dessas obras aparece a história aconteceu assim. A história aconteceu assim, né? O olhar historiográfico nos mostra sempre que sobre cada aspecto existem diferentes pontos de vista que vêm de lugares diferentes de entendimento. Então, dizer a história aconteceu assim é perigoso. Então, esse tipo de desmontagem que a gente tenta fazer e sempre observando o quê? No meu entender, observando muito a partir de que fonte você está trabalhando. Isso já está te indicando que olhar você tem, né? Eu vou estudar determinado momento histórico e eu estou só com fontes oficiais institucionais. Isso é um olhar que você tem. Diferente, como você perguntou, falar da história do cotidiano, diferente de ver outras fontes que mostrariam como outros grupos, outros setores pensaram, elaboraram ou vivenciaram aquele mesmo aspecto. Então faz muita diferença que fontes você está trabalhando, faz muitas diferenças de como você olha essa fonte, e isso vai dando um entendimento que você dá à própria história, e essas são diferenças que você pode perceber nas obras. Eu queria complementar. Eu vejo com muito bons olhos a produção desse tipo de obra editorial, porque ela cumpre um papel que a gente na universidade muitas vezes não consegue, que é de escrever para o grande público. Então eu concordo com a Carla que na hora que você faz a leitura, a gente que é da área ou os nossos alunos, a gente tem que fazer a leitura crítica, etc. e tal. Mas esses autores, o Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno e de mais longa data, o Fernando Moraes, acho que eles cumprem um papel fundamental, porque eles são muito lidos e parte da nossa concepção sobre história, parte dos conhecimentos que as pessoas têm sobre história, se relacionam com essas obras. E embora, claro, se possa fazer críticas à concepção que eles têm, ou à visão em relação à história, eles são capazes de escrever
de uma maneira que a gente na universidade tem que aprender a escrever também, porque a gente faz o nosso trabalho acadêmico, que é muitas vezes para discutir com os nossos pares, com os outros historiadores, mas a universidade, e falo particularmente da universidade pública, ela tem uma responsabilidade seríssima, que é difundir conhecimento e partilhar esse conhecimento e aprender com a sociedade. E aí a gente tem um desafio tremendo, porque a gente não consegue fazer isso direito. Você pega um livro, mesmo um livro publicado por um historiador que está em livraria, e o leigo, quer dizer, o leitor que não é da área, tem muitas vezes dificuldade de entender a linguagem, o vocabulário e muitas vezes de se envolver com claro. o texto, né? E eu costumo dizer muito para os meus alunos que esse é um desafio imenso, que a gente tem que aprender a escrever para o maior número possível de pessoas. Porque senão é isso, a gente fica fazendo, vira seita, né? A gente só consegue falar para os nossos, pares. E eu acho que isso acontece muito porque o historiador, ele é tão crítico e ele tenta sempre se cercar da crítica que ele vai receber, então ele se torna tão cuidadoso e quer responder tanto a questões historiográficas que o livro se torna muito chato para um leigo, para um público comum. E eu concordo totalmente com você. E eu sempre falo isso para os alunos, quer dizer, a gente conseguir atingir aquele limite entre ser criterioso, ter cuidado com a perspectiva histórica, historiográfica que você está trazendo, mas conseguir falar com o público, sem dúvida alguma, é uma questão fundamental, a disseminação social, né? A revista de História da Biblioteca Nacional tenta fazer isso, né? Traduzir estudos muito profundos e criteriosos numa linguagem acessível ao grande público. Sem dúvida, acho que é uma revista fundamental mesmo. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.